Fala rapaziada, eu me chamo Matheus, esse é o podcast do Tatame ao Topo, episódio número 3. Esse podcast eu criei ele para poder passar para vocês tudo que eu tenho aprendido dentro do tatame, para minha vida, para os negócios, para minha mente, para o meu corpo. E quero trocar essa ideia com vocês por aqui. O YouTube é um canal que eu gosto muito, tenho vontade de fazer mais vídeos e quero crescer bastante nele aqui. A situação é a seguinte, antes do assunto principal, eu trago sempre o Minuto da Resenha. E esse Minuto da Resenha a gente vai falar sobre Copa do Mundo. Pô, cara, que sentimento triste que eu fiquei com a parada do Brasil, cara. Felizmente eu tava torcendo muito, tava iludidaço, sabe? Só que, cara, é muito louco, né? A gente entender a alta performance, entender a mente de um atleta, sabe? Será que se o Bruno Guimarães tivesse feito aquele gol a gente tinha passado? Poderia ter ajudado, mas... Porra, o Haaland precisou de 2 jogadas. 2. Ele não fez nada o jogo inteiro. Em 2 jogadas ele decidiu o jogo. Achei que o Brasil também ficou muito acuado, cara. Achei a estratégia do Carlo Ancelotti uma merda. Infelizmente ele ficou devendo demais nesse trabalho dele. É uma coisa que me deixou muito chateado, porque eu botei muita esperança nele. Porque eu pensei que o técnico da seleção brasileira, não sendo ele, poderia ser o Jorge Jesus, que fez um brilhante trabalho no Flamengo, conhece o futebol brasileiro e é um cara que cobra muito dos jogadores, né? Acho a mentalidade dele uma parada muito foda sobre essa questão de jogo. Mas, cara, nossa, que desastre, irmão. Eu fiquei muito aborrecido, fiquei muito triste, senti pra caramba. Os outros falam, mas você não vai ganhar nada, o jogador tá ganhando dinheiro. Cara, mas eu sou Brasil, irmão. Sou Brasil em qualquer lugar. Sou Brasil em qualquer área, seja no jiu-jitsu, no atletismo, no hipismo, no não sei o que. Porra, sou Brasil, irmão. E, porra, fiquei muito triste, porque eu achei que essa geração, né, pelo menos esse plantel que foi, por ser a última Copa do Neymar, também acho que a galera iria fazer um pouco por ele. Ele é um cara também que eu botei muita fé, mas eu acho que colocaram ele numa fogueira, sabe? Botaram ele numa fogueira danada que, particularmente ali, acho que no período dele, né, como eu vi o Neymar crescer dentro do futebol, né? Virar quem ele é. Acho que ele nunca carregou tanto jogador ruim assim, igual essa época da seleção. Porque a gente tem muito na cabeça que a seleção é Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo. Só que se você pegar o plantel de 2002, irmão, você tem pelo menos 5, 6 caras que decidem um jogo. O Neymar não teve ninguém assim. O Neymar no mínimo teve só o Felipe Coutinho, irmão. E olha o que o Felipe Coutinho virou. Nada. E aí, pô, eu falei, eu acho que no meu ponto de vista, por ser fã do futebol do Neymar, por ver o Neymar crescer, por ver o Neymar fazer tantas coisas, né? E eu queria muito que ele ganhasse a Copa do Mundo, cara. Queria muito que o Brasil jogasse pra ele, igual a Argentina joga pro Messi, entendeu? Eu acho que também falta falta um compromisso dele, isso é fato. Não tem como não tirar isso. Porque você vê agora na Copa do Mundo aí o Messi jogando a quantidade e o Neymar, vamos dizer assim, pelo menos tentando andar. Eu sou muito fã dele, eu sempre vou defender ele porque ele foi um cara que fez muito pelo Brasil. Mas infelizmente essa situação foi foda. E eu acho que a mentalidade da seleção também, ele precisa de um baque, sabe? Precisa de uma parada, dar uma chacoalhada naquela galera. Eu acho que, como eu vou dizer, né? A galera tá muito popstar esquecendo que é o futebol. Sabe? Porra, esse negócio do Vinícius Júnior com a Virgínia e fofoquinha pra isso, aquilo. Porra, não dá, irmão. Não dá. Não dá. As pessoas estão muito preocupadas com o que os jogadores estão fazendo do que o que eles estão rendendo em campo. Entendeu? Então, porra, fica aqui minha indignação. Eu também acho. Eu tenho uma superstição danada, cara. No dia do jogo do Brasil, eu usei uma blusa que eu comprei e não tinha visto nenhum jogo com ela. Eu comprei uma blusa do Romário de 94. A blusa a gente ganhou, né? Primeiro jogo eu tava trabalhando de segurança. Segundo jogo eu usei a blusa do Romário de 94 e a gente ganhou do Haiti. Terceiro jogo foi contra... Foi contra quem? Rapaz, olha. Deu um branco na cabeça agora. Terceiro jogo. Haiti. A gente empatou com o Marrocos. No terceiro jogo eu vi com a camisa do Ronaldo. Né? Eu vi com a camisa do Ronaldo. E, pô,
Com a Escócia, jogo com a Escócia, lembrei. Eu vi com a camisa do Ronaldo, a 9 de 98, apesar de ter essa mística, né, de 98 o Ronaldo ter perdido, mas eu vi o jogo com ela e a gente ganhou. Aí no terceiro jogo, no jogo das oitavas, no jogo contra o Japão, eu também assisti, eu assisti com a camisa do Flamengo. Assisti com a camisa do Flamengo, mas vestia do Ronaldo no segundo tempo, né? Vestia do Ronaldo no segundo tempo e porra, nas oitavas, essa com a Noruega, eu usei uma camisa preta que eu comprei. E eu sabia, eu senti, tá ligado? Minha superstição fica. Sou muito supersticioso com as coisas, então. Falei assim, porra, o Brasil perdeu porque eu tô usando essa camisa. Mas, cara, do mais, né? A gente vê as seleções aí, o futebol desenvolvendo, muita coisa fluindo. E o Brasil ficando pra trás, né? O Brasil que é um celeiro de jogador. Acho que o Brasil tem que começar a mudar a mentalidade aqui no Brasil mesmo. De como o jogador sai daqui pra fora. Entendeu? Porque os jogadores estão saindo aqui de um jeito e tem que se adaptar ao outro lá. E quando vem jogar na seleção, né, eu acho que mistura tudo. E não tem que misturar, irmão. Tem que manter um padrão, sabe? Desde a base até o profissional. Pra gente poder criar essa carreira, ter de novo essa temporada vitoriosa com o Brasil. Antes de começar o assunto principal, quero falar com vocês o seguinte. Eu deixei uma listinha aqui embaixo do Mercado Livre e da Shopee com produtos que eu comprei e indico. Então, por exemplo, às vezes você está precisando de alguma coisa para o Muay Thai, para o Jiu-Jitsu e até para Videomaker, que eu tenho uns gimbals que eu comprei, luzes, deixei os dois links aqui embaixo, dá uma olhadinha na lista, são preços bons, preços acessíveis e de muita qualidade. Bom, vamos lá, assunto principal do podcast. Esse assunto é um assunto que eu venho querendo falar com você já tem um certo tempo e é uma parada muito, muito foda, que é cuide da sua mente. Irmão, muita gente fica me perguntando assim. Eu sou um cara que eu prezo muito pela minha mentalidade. Prezo muito pelos meus pensamentos. Prezo muito pelas coisas que eu penso, sabe? Porra, por que eu pensei isso? Por que eu tive essa atitude? Por que minha mente fez isso? Por que eu tive essa reação? Sabe, eu sou um cara que eu sou muito reflexivo nas coisas que eu faço. Porque eu preciso aprender por que eu tô tendo aquilo ali. Durante um tempo eu fiquei debatendo muito com as coisas que eu pensava. Vou dar um exemplo. Ia pro campeonato. Eu ficava pensando, pô, será que eu sou capaz de vencer? Será que eu treinei pra vencer? Será que eu me abdiquei das coisas pra poder vencer? Então a mente da gente, ela se questiona muito e faz com que a gente não entenda o nosso real valor. Então assim, de uns tempos pra cá, já tem mais ou menos um ano e uns quebrados que eu tô fazendo acompanhamento com um psicólogo sobre essa situação. Por quê, cara? A mente da gente, ela explode de informações. Querendo ou não, a gente tem informação toda hora. Seja no celular, seja numa conversa, seja numa academia. A gente recebe informação de tudo quanto é jeito, seja numa televisão. A gente recebe inúmeras informações. E a gente às vezes não sabe filtrar isso. E é aí que entra o problema. Porque a cabeça da gente fica pensando um monte de coisa ao mesmo tempo e a gente não sai do lugar, a gente não faz nada, a gente quer fazer uma coisa, começa a pensar em outra. E isso acaba embaralhando a vida da gente. Então, quando eu procurei o psicólogo, eu tava meio perdido nas coisas que eu queria fazer, né? Perdido que eu falo assim, a gente vai chegando numa certa idade, vai afunilando as nossas responsabilidades. Hoje em dia, eu entendo o que eu realmente quero. Ser dono de academia, professor de jiu-jitsu, professor de Muay Thai, ser um empresário, ser formado em educação física, ser formado em nutrição e abrir outros expoentes dentro disso que eu falei. Então eu tenho meu caminho direcionado hoje em dia. Então eu faço tudo que eu faço hoje em dia, eu tenho durante esse caminho. Eu comecei também agora uma empresa de videomaker, né, de filmagem. Eu gosto muito de fazer vídeo. Eu gosto muito da edição de vídeo. Como vocês podem ver, eu tô aqui no podcast, estou de frente pro celular, com luz, com gimbal, com microfone, porque eu gosto muito dessa área, eu gosto muito de editar, eu gosto muito de fazer takes, cenas. Então, eu falei, cara, eu tenho isso como hobby, mas é um hobby que eu posso também ganhar dinheiro, que eu posso estar fazendo pra mim e fazendo pra outras pessoas. Entende? Então, quando eu comecei no psicólogo, ele me deu um direcionamento sobre isso, que é realmente o que você precisa fazer pra você. Antigamente eu comecei o jiu-jitsu como um hobby.
No começo foi bem como um hobby. Eu fazia academia, queria uma paradinha pra suar, queria fazer uma parada diferente, pensei na luta. Abriu a academia aqui de Jiu-Jitsu, CT Unifight, eu fui pra lá. Se eu não me engano, a academia abriu em outubro, eu entrei em novembro. E nisso já se vão 8 anos. E cara, o Jiu-Jitsu, ele me ajudou muito nessa situação, porque ele me fez melhorar tanto dentro do tatame como fora da vida, sabe? Porque existem níveis, né? A pessoa que faz um jiu-jitsu comercial, a pessoa que treina pra competir, a pessoa que vai lá só pra dar suado. Então, dentro do jiu-jitsu tem vários expoentes, tem vários tipos de pessoas, entendeu? Tem a pessoa que vai só pra aprender defesa pessoal ali, pra aprender a se defender e tal. Então, o que eu fiz? Eu comecei no comercial e depois eu fui pro competitivo, cara. E no competitivo você aprende o mundo realmente do que é jiu-jitsu. O que o jiu-jitsu pode te proporcionar. É muito louco que se você vai em qualquer lugar e você tá com um kimono e uma faixa, você treina, irmão. É fato. Entendeu? Você conhece pessoas novas, você aprende cultura só pelo fato de você estar fazendo jiu-jitsu. Porque a comunidade do jiu-jitsu te dá muito isso. E isso abriu minha cabeça muito. Porque eu vi as possibilidades que tinha. Era uma parada que eu gostava muito. Quanto mais eu caminhava dentro do jiu-jitsu, eu mais tinha vontade de estar ali fazendo. Depois que eu comecei a compartilhar meu conhecimento do jiu-jitsu, as coisas fluíram muito mais na minha cabeça. Eu tive muito mais vontade de fazer coisa. E isso foi direcionado. Porque assim, é muito louco quando você pensa em 1 milhão de coisas e você não consegue fazer nada. Eu tenho os vídeos no YouTube aqui de muito tempo. Se você for olhar, tem anos que eu faço. Mas eu pensava de um jeito, pensava de outro, pensava nisso aqui, botava no aqui e nunca tinha constância. Esse mesmo vídeo aqui, ó, tô fazendo ele hoje, tô gravando ele hoje. Vou postar ele, vou fazer os recortes e já vou deixar outro gravado para eu poder postar. Porque eu quero manter uma consistência, uma constância, né? Eu quero ter essa constância aqui no canal do YouTube. Quero prosseguir exatamente dia após dia fazendo a mesma coisa e evoluindo dentro daquela mesma coisa. Só que porém a gente não entende isso. Quando eu falei no começo do podcast sobre cuidar da sua mente, é porque você tem que cuidar das informações que você recebe e você tem que cuidar dos seus pensamentos, cuidar dos seus julgamentos, cuidar do que você está ingerindo como conhecimento, ingerindo como você está vendo pelo celular. Porque isso tudo te modifica, irmão. Tudo te modifica. Vou dar um exemplo. Feed do Instagram e aba de Reels. Teve uma época que eu tava fissurado, né, no jiu-jitsu competitivo. Então, meu painel do feed ali tinha só competição. Porrada. O tempo todo, irmão. Se eu passava, tinha gente lutando. E aí eu comecei a me tornar mais competitivo. Então comecei a treinar muito. Treinar. Fui campeão. Beleza. Algumas coisas mudaram. Abri alguns negócios. Fiz algumas coisas. Dei atenção para outras coisas. Diminuí o ímpeto da competição. Aí começou. Mentalidade. Vídeo de mentalidade. Vídeo de ser mais forte. Vídeo de continuar. Vídeo de disciplina. Aí, tudo isso aparecia no meu feed. Só que tipo assim, é aquela situação. Quando você consome o mesmo conteúdo diariamente e depois você muda, que aparece um meme, alguma coisa, você consome aquele meme. E isso quebra o nosso direcionamento, sabe? É o que causa a distração. E aí é onde a gente não consegue ter a famosa constância. Então assim, cara, cuidar da sua mente hoje em dia é uma coisa essencial. Você não pode pensar de qualquer jeito. Você não pode gastar energia de qualquer jeito. Você não pode se direcionar de qualquer jeito. Eu sempre falo, quando eu estou dando aula de jiu-jitsu, que o jiu-jitsu nada mais é do que um conhecimento de posições e finalizações onde precisam ser conectadas. Então, quando eu falo conectadas, você tem que ir pelo caminho certo, de acordo com o que a banda toca.
Por que de acordo com o que a banda toca? Porque você vai entendendo a posição que o cara faz e você vai impondo a sua posição por cima. Né? Você vai atacando por cima. É a mesma coisa na vida. Tem hora que a gente fala assim, eu quero fazer isso, isso e isso. Mas a vida te demonstra que você vai ter que fazer isso, depois isso, antes disso, pulando isso, para chegar nisso. Você entendeu? Nós não temos essa noção. A gente quer tudo de imediato, tudo na hora. Eu tô até separando alguns vídeos que eu tô vendo no YouTube, que eu acho que é muito enriquecedor, que são vídeos que mereciam milhões de visualizações e não tem, sobre essa situação, sabe? Eu sou um cara que eu brigo muito com a minha procrastinação, cara. Tá ligado? Às vezes a pessoa vê assim e fala assim, porra, ele tá 6 horas da manhã na academia, ele tá 10 horas no treino, não sei o que, tá dando aula e pá, e tá fechando a academia e tal. Cara, eu tô. Mas durante o dia é uma briga insana com a minha mente, irmão. Hoje, graças a Deus, muita coisa tá no subconsciente, né? E acaba indo no automático. São coisas que eu gosto. Igual acordar cedo. Adoro acordar cedo. Acho que o dia rende muito mais. Eu tenho o costume de acordar, rezar o terço, ler a Bíblia. Eu tenho um caderninho onde eu escrevo as coisas ali que são coisas que eu gosto. Que eu tenho esse hábito. Eu tenho um hábito de leitura. Então, assim, quando eu fechei esse ciclo, assim, que eu falei assim, cara, eu quero fazer isso e isso. Aí eu falei assim, o que isso pode prover pra mim? Querendo ou não, a gente tem que pensar na parte do dinheiro, né? Porque sem dinheiro a gente não vive, não tem como você se alimentar, cuidar da sua família, comprar suas coisas. Então eu pensei assim, cara, o que eu posso ganhar dinheiro com isso? Eu falei ganhar dinheiro, né? Mas a gente precisa entregar valor primeiro. Eu acho que pro dinheiro vir, né? De acordo, você tem que entregar valor. Porque não adianta nada você pensar em dinheiro e falar assim, eu só vou dar uma aula de jiu-jitsu. É muito fácil você chegar lá, botar o cara pra alongar, fazer um físico, né? Suar um cadinho e ensinar uma posição mais ou menos. Não, eu preciso que o cara saia dali transformado, irmão. Eu preciso entregar um pouco mais do que o jiu-jitsu é pra ele. Eu preciso entregar que pro corpo dele tá bem, a mente dele tem que estar bem, ele tem que estar presente naquele tatame ali pra ele aprender sobre as coisas. Pra amanhã, um dia depois que ele precisar de uma técnica, precisar defender uma mulher, precisar defender a filha dele ou fazer alguma coisa, ele está consciente, tanto na parte corporal e na parte mental, que ele pode fazer aquilo ali. Então eu preciso entregar isso. Eu não posso deixar menos que isso. Então assim, quando eu alinhei isso tudo, eu falei assim, cara, eu quero isso aqui. E a partir de hoje, eu preciso que viver só isso aqui. É claro, irmão, que você vai receber informações de fora. Infelizmente, a gente tem vários meios de comunicações que a informação vem rápido. A gente tem a televisão, né, que hoje em dia, querendo ou não, a televisão, ela te dá muita informação, principalmente o que acontece no Brasil e no mundo. É morte, é isso, é aquilo. Tá errado? Não, é a coisa que vende deles, é a matéria deles. Mas isso a gente tem que saber filtrar. Porque você não pode ver toda hora uma situação de morte, que alguém matou fulano, que alguém roubou, que não sei o quê. Porque senão você pensando assim, porra, toda hora tem alguém matando, toda hora tem alguém roubando, tem que ficar dentro de casa. Tô dando um exemplo. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, cara, que consome muito isso. A pessoa ter medo, começar a ter medo, começar a deixar de fazer as coisas. E esse processo de cuidar na mente, irmão, eu alinhei de tudo que você possa imaginar. Tipo assim, eu sou um cara que eu gosto muito de pagode. Entendeu? Gosto demais de pagode. Eu amo pagode. Pagode, samba é tudo pra mim, cara. Chega uma musiquinha nova, eu gosto de escutar. Chega um negocinho novo, um grupinho novo de pagode, eu gosto de ver. Mas isso tem determinado momento, irmão. Você tá me entendendo? Eu não posso chegar num momento onde eu tô fazendo um trabalho que eu preciso estar 100% focado e botar um pagode. Entendeu? Porque o pagode vai criar aquela distração pra mim, que eu vou começar a cantar, que eu vou começar a pensar nisso, não sei o que, e eu não vou estar 100% focado naquilo ali. Então eu tenho que botar alguma coisa que faça eu ter mais foco no que realmente eu preciso fazer. E isso é cuidar da sua mente, irmão. Entendeu? Isso é cuidar do que você precisa.
Porque sua mente, querendo ou não, você precisa ter ela totalmente alinhada com o seu corpo e com as coisas que você precisa fazer. E é essa que vai a situação. Hoje, quando eu vim gravar esse podcast, falei assim: vou fazer alguma coisa primeiro para depois eu gravar esse podcast, né? Vamos dizer assim, para aquecer o corpo, né? Eu falei assim: não, eu vou gravar o podcast primeiro, cara. Porque ele é uma tarefa difícil. Eu preciso estar falando, eu preciso ajeitar a luz, eu preciso ajeitar o lugar onde eu tô me vendo, eu preciso ajeitar o microfone, eu preciso ajeitar tudo. Então a gente tem que ter essa briga interna com a nossa mente. Cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos pensamentos, né? Eu gosto muito de fazer o quê? Gosto muito de pegar um papel, escrever tudo que eu preciso fazer. E aí eu destrincho dessas coisas que eu preciso fazer. Pô, o que é prioridade, o que não é, e o que é mais difícil. Aí eu vou pelos mais difíceis, porque eu dou uma gastada de energia, a cabeça fica pulsando. Eu comprei esse temporizador aqui, ó. Eu até coloquei ele também no na listinha aí, tá vendo, ó? Olha lá, ele marca o tempo, eu aperto aqui, ó. Eu boto as atividades para render, tá vendo, ó? Então, por exemplo, cada atividade minha difícil, né? Difícil, cada atividade minha difícil, eu boto um tempo nela e fico 100% focado nela ali, cara. Acabei esse tempo aqui, eu jogo um tempo de 15 minutos de descanso. Descanso 15 minutinhos. Aí esse descanso eu posso pegar um celular, eu posso ver uma besteirinha, ou mesmo eu vou tomar um café, né? Sento na mesa, fico de boa. Eu sempre faço isso porque a mente da gente, cara, ela... Depois que eu comecei a trabalhar com foco assim, né? De anotar, de botar as coisas no papel, as coisas começaram a fluir muito, porque eu comecei a... Eu fiz isso, aí você risca, né? Pá, pô, eu fiz isso, irmão. E aí tive uma recompensa, tá ligado? Você tem que ter uma recompensazinha, mínima. Pô, fiz isso aqui também, pum, fiz isso. E quando você vê, irmão, você vai ter no final do dia várias coisas feitas. Eu faço isso, eu tenho um caderno meu onde eu faço minha rotina inteira. Minha rotina inteira ali, desde quando acordo, a hora que eu acordo até a noite. Eu tenho ela totalmente detalhada e tenho ela totalmente escrita, irmão. Totalmente escrita. Eu também tenho um quadro, né, que eu ponho aqui. Um quadro. Vou até pegar ele aqui pra vocês verem. Eu tenho um quadro, tá vendo? Esse quadro meu anota minha semana toda. É um planejamento semanal. Tudo que eu preciso fazer aqui, irmão, eu anoto. Entendeu? Anoto tudo. Tudo, tudo, tudo. Deixa aqui, se eu for postar algum conteúdo, se eu for fazer alguma coisa, tá aqui anotado. E aí, tipo assim, o que eu fiz? Eu mantive um padrão aqui. Coloquei as principais coisas que eu preciso fazer, né? Tá escrito aqui faculdade, né? O CT, a MS Visual e minhas aulas particulares. E o restante aqui são tudo coisas que me ajudam nisso aqui. Minhas postagens de conteúdo, responder alguém. Eu também tenho um Google Agenda ali que eu carrego comigo para poder fazer as coisas, sabe? Então, assim, tudo eu faço isso, cara. Tudo eu procuro me ajudar com anotações, com coisas que tirem, que eu anoto tudo para poder tirar da minha mente, né? Deixar gravado e minha mente pensar só em coisas criativas para aquilo ali, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu cheguei e falei, pô, tinha que gravar o podcast. Eu gosto de gravar o podcast sem muito roteiro, sabe? Eu boto os blocos aqui que são e vou falando, de acordo. Vou falando, depois eu vejo se vai estar nada com nada, se vai estar de boa, como é que vai estar, entendeu? E assim, para finalizar esse assunto, né, para poder a gente encerrar, tudo que eu falei aqui sobre cuidar da mente é você ter bons pensamentos, é você ter boas leituras, é você consumir bons conteúdos, é você direcionar os seus pensamentos, é você entender suas emoções, é você entender os seus pensamentos, sabe? Muita gente às vezes tem um pensamento e deixa aquilo ali fluir. Pô, por que eu pensei nisso naquela hora? Por que aquela pessoa me respondeu daquele jeito e eu tive essa reação? Eu precisei da ajuda de um psicólogo. Isso aí eu não tenho vergonha de falar, sabe? Eu precisei entender por que eu tive alguns erros na vida. Por que eu pensei daquele jeito. Por que eu fui ignorante daquele jeito naquela hora ali. Então isso o psicólogo me ajudou muito, cara. Muito.
Então, cuidar da mente hoje em dia tem que ser do mesmo jeito que você cuida do seu corpo. Tá ligado? Do mesmo jeito que você cuida do seu corpo, você tem que cuidar da minha mente. Hoje eu me sinto muito forte mentalmente, sabe? Porque o jiu-jitsu me deu muito isso. O Muay Thai me deu principalmente, irmão. Porque você tomar uma porrada na cara... Pô, irmão, um jab bem dado, um direto bem dado na cara, tipo assim, desestabiliza qualquer homem. Tá ligado? Uma pancada bem certa, meu irmão, te deixa desnorteada. E isso o Muay Thai Jiu-Jitsu tem me ajudado muito, irmão. Por isso que eu tô nisso a fundo. Né? Eu sou um cara muito agoniado, sabe? Sou muito agoniado, gosto de fazer as coisas tudo na hora, eu quero tudo na hora. E a minha cabeça no lugar me tira um pouco dessa agonia, sabe? Porque querendo ou não, você acaba sendo agoniado, você acaba sendo ansioso, você... Irmão, pra você ter noção, tem vezes que eu produzo um conteúdo assim que eu falo assim, pô, vou deixar aqui de quebrada esse conteúdo e vou postar tal dia, porque hoje... Pra poder gerar um engajamento, né, durante a semana, bonitinho, pau, irmão, eu já fico agoniado querendo postar aquilo ali. Eu falei, cara, eu não posso ser assim. Se eu falei que eu vou postar aquela parada naquele dia, tem que ser naquele dia, irmão. Acabou. Mas também, é igual eu falo, cuidar da mente é você estar presente, cara. Tá ligado? A gente fica muito agoniado, pensando no futuro, pensando no que vai ser, como que vai ser, irmão. Tô aqui vivendo esse momento agora. 3:32 e 24 segundos. Tô gravando um podcast. Tô pensando somente nisso aqui, irmão. Em fazer esse podcast, falar uma parada maneira. E depois sair daqui, ir pra academia, dar uma aula, fazer meus treinos. O que foi, irmão? Sabe? Só que, igual eu tô te falando, estou presente nesse momento aqui. A agonia não pode deixar. Eu não posso deixar a agonia, a ansiedade tomar conta de mim já pensando no que eu vou fazer pra frente. Sendo que eu nem acabei aqui. Tá ligado? Então assim, rapaziada, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, cuidado da sua mente, se vocês quiserem saber como eu faço tudo direitinho, manda mensagem no direct, deixa um comentário aqui embaixo. Eu tô disposto a responder qualquer coisa. Igual eu falei, porra, meu psicólogo, pra quem quer saber, meu psicólogo é o William Curtis, o mais brabo. Foi uma pessoa que me direcionou muito, né? Não é aquele psicólogo que fica passando a mãozinha na cabeça, não, porque você... Ele é 880, irmão. Você tá pensando desse jeito? Por quê, irmão? Reflete você mesmo. O que tá acontecendo? Por que você tá pensando desse jeito? Por que tá tendo isso? Então ele é um cara que te faz toda hora você se debater com você mesmo pra entender o que você tá sentindo. Isso abriu minha cabeça pra caramba, tá ligado? Pô, irmão, é igual, por exemplo, tem hora que eu fico bolado quando acontece alguma situação dos outros me responder mal, tal, não sei o que. Eu falei, irmão, se a pessoa me respondeu mal, o problema é dela. Eu não posso controlar isso. Ah, mas eu vou ficar bravo porque o cara me respondeu com... Irmão, a pessoa tá azeda, velho. O problema não é pra lá. Sabe? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô aqui tranquilão, suavão na nave. E é isso, cara. Entendeu? Então, cuide da sua mente. Cuide do que você coloca na sua mente. Cuide do que você consome. Entendeu? É uma parada chatona que embarga muitos outros é a pornografia. E acaba com a mente do ser humano também. Sabe? Então a gente tem que ter cabeça ligada em todos esses atos, essas coisas que a gente tem, entendeu? Rapaziada, esse é mais um do Tatame ao Topo, episódio de número 3. Estamos no jogo. Quero dizer pra vocês que essa semana vai ter mais um podcast, se Deus quiser. E compartilha com geral. Se inscreve no canal. Fala com todo mundo, porque as coisas estão acontecendo, tem muita coisa boa fluindo e muita coisa boa que eu quero passar aqui. Não, mãe. E muita... Eu quero sim, mãe, pode fazer. Tem muita coisa boa fluindo, tem muita coisa boa acontecendo. Tô numa etapa nova da minha vida, né? Agora tô junto do Breno como sócio lá do CT. Sempre tive uma vontade muito grande, cara, de ter essa academia. O CT Unified foi um lugar onde mudou minha vida. Vivi meus melhores e meus piores momentos ali dentro, então... Eu não posso deixar aquela parada acabar. Eu tenho que realmente gerar o valor que aquilo ali é. Porque Jiu-Jitsu e o Muay Thai são ferramentas de desenvolvimento absurdas. E é isso, galera. Não se esquece de se inscrever no canal. De compartilhar. Se inscreve, compartilha. Passa pra geral. Vamos fazer isso aqui crescer muito. Que eu quero ajudar bastante pessoa com isso. Quero poder...
fazer com que as pessoas tenham uma visão diferente da vida, sabe? Porque a vida é muito boa, mano. A gente que dificulta a parada. Tamo junto. Os.